Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos a cuidadologia dentro da interassistenciologia. É a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos, ou pesquisa sobre os cuidados da enfermagem dedicados a alguém enfermo, seja em casa ou em instituição hospitalar especializada, notadamente em relação às pessoas idosas, gerontes, homens e mulheres. Agora aí vem a interassistencialidade intrafísica, a atenção especial dedicada a alguém, o desejo comum de cuidar, a formação do cuidador, a autoconsciencialidade da função de cuidador, o comportamento vigilante do cuidador, o objeto a ser cuidado. Agora, o desvelo, a dedicação, o ato de tomar conta de alguém, a demonstração do zelo dirigente para com outrem, o esmero atento da enfermagem profissional, a responsabilidade por alguém dependente, os cuidadores de pessoas jovens, o cuidado a idosos, as necessidades dos idosos, as demandas do cuidado, o ônus do cuidado, a superação das tensões da prática profissional. E por aí nós vamos. A fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, nós falamos depois sobre a perfilologia, com 20 categorias de cuidadores. E no fim a gente fala, a ciência cuidadologia chegou na vida moderna para ficar, tendo em vista o prolongamento por toda parte da longevidade humana e a explosão demográfica das pessoas idosas. Quais relações você vem tendo com a cuidadologia até aqui? Você está consciente da importância dessa neociência no terceiro milênio? Agora, quero dizer para vocês que eufemismologia está faltando o U, está um N no lugar, está errado. Agora, a Rosa pode trabalhar no antagonismo, que faltam só 3. Esse verbete é o 1015, tem 4 páginas, 46 logias e tem 7 máximas. Bateu com você? Então é isso. Agora, quero dizer aqui para vocês que eu estou aqui com os dados de uma rádio do Espírito Santo que trouxe as notícias FMZ da Associação Internacional Aracê, aberta à comunidade. A Eliane Stedley, na rádio FMZ. Então, ela está dando aqui todos os dados. Estou falando aqui que a Aracê tem 128 voluntários, 11 laboratórios de autopesquisa. E tem também a Casa do Pesquisador, mais ou menos que são os moldes aqui do CAEC. É muito interessante a gente ver essa abertura, que eles vão arranjar mais colaboradores, quer dizer, mais voluntários para trabalhar lá, sem dúvida. Agora, eu estou aqui com a Gazeta do Povo, do dia 5 de fevereiro do ano 2006, que naquela ocasião, eles trouxeram aqui alguma coisa do Paraná, que é um processo lá de Curitiba, de uma grande personalidade que eu tenho seguido através do tempo. Eu nunca tive oportunidade de conversar com essa pessoa, mas li algumas coisas que eles andaram escrevendo. É o Rosala Garzuzzi. Esse senhor, em 2006, já está com 100 anos. Ele é que sustenta lá o Instituto Neopitagórico de Curitiba. Agora, faz 8 décadas, ele é um médico, ele é libanês de nascimento e dirige o Instituto Neopitagórico, criado em 1909, para vocês terem uma ideia. Agora, ele fica à chácara Vila Isabel, tem um retiro saudoso, e é como se fosse, ele fala que é uma trincheira para o trabalho dele. Agora, ele gosta muito de estudar,
ele dá uma série de cursos, são 7 cursos por correspondência, pelo menos ele dava até 2006, atualmente eu não sabe cada idade dele, mas ele está muito forte. O longevo, o Garzuzzi. Agora, ele fala aqui que eles são muito confundidos com leitores de almanaque, sabe? Do jeito que é que tem esse folclore em torno da gente, tem em torno desse povo todo, né? Agora, ele fala que eu acompanho a marcha da evolução humana. Ele é o professor aposentado da cadeira de Patologia Geral da Universidade Federal do Paraná. Agora, ele fala também que ele é uma espécie de mercador de conhecimento. E lá, na ocasião, eles tinham 3.000 livros que compõem o acervo do Instituto. 3.000. Dá uma pena, né? Agora, apesar da violência, o mundo de hoje é muito melhor do que o do passado, ele fala. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele era tímido quando menino, ele está falando aí, e continua tímido do mesmo jeito, porque faz um negócio desse, a coisa tem mais de 100 anos, vai fazer 100 anos, e tudo tem 3.000 livros lá, um homem que faz divulgação de conhecimento, quer dizer, falta sim esse processo de colecionismo que eu tenho, o dinamismo de ampliar as coisas, a vontade de crescer. Agora, esse é um homem que talvez seria o caso da turma aí da Apex, ou alguns aí que estão estudando a parapedagogia, fazer uma entrevista com ele se ele ainda estiver vivo. Esse homem vale a pena, ele está com 100 anos. É a mesma idade do nosso amigo Oscar Niemeyer. Vale a pena ver esse homem. Eu não sei, aqui tem alguém que conhece esse doutor? Acho que tem ninguém, né? Ele quase não sai, porque ele fica mais lá. Agora, ele está forte. Ó, a foto dele, ó, 2006. Ó. Ele está fortão. Agora, seria bom ir lá no Instituto Neopitagóras, ver se ele está vivo, fazer uma entrevista com ele. Esse homem eu admiro ele há muitos anos. Agora, eu tive uma vez que eu tive vontade de ir até lá. Mas houve uma intercorrência, houve uma coisa, acabei não indo. Eu nunca fui lá para ver. Você sabe que em Curitiba tem uma série de coisa doida assim, diferente, né? Do jeito que nós temos aqui a nossa Dona Maria, lá, a Dona Marlene dos Cactos, lá em Curitiba tem uma série de condições dessas, uma série de filosofias, certas instituições, umas coisas desse jeito. Agora uma coisa, a Ami não está aí hoje não, né? Ela não chegou não, né? Se a Ami chegar, eu quero falar com ela, tá? A Ami me deu aqui um negócio, uns dados, falando que tanto o Eduardo Said como o Barack Obama, eles não são muçulmanos, pelo menos nessa vida. É a maior balela. Não interessa. Como é que é o nome que os americanos foram contra lá no Afeganistão? Como é que era o cara que dirigia lá? E no Iraque? No Iraque, qual que era o cara que dirigia? Qual o nome? Saddam o quê? Agora você sabe como é que chama o Barack Obama? Barack Hussein Obama. Ele não é muçulmano? O que há com a... Eu não entendi aqui o que é que a Ami está falando. Eu não sei se ela está querendo brigar com isso. Não interessa. Ele está falando isso porque não interessa. Ele já pertenceu a isso. Tem um cara lá, pastor lá dos negócios dele, que falou uma opção de coisas sobre isso. A parte não só dos cólares, como dos muçulmanos. Tem nada disso. Agora, outra coisa, Eduardo Said, ele nasceu em Jerusalém. Que besteira é essa? Ela não está sabendo aqui da história. Então eu quero defender meu ponto de vista da história que não corresponde aos fatos que ela está querendo colocar aqui. Não é bem assim, não. É muçulmano no nome, bola. O 100, o que vocês querem? Igualzinho eu. Eu vou dizer que eu não sou português? Com a palavra Vieira no nome? Bobagem é essa. Processo de etnia, ele começa por onde? Ontem nós estudamos isso, anteontem a gente não estudou, não é pela identidade? Que bobagem é essa? Eu não entendi.
Que religião? A religião é só pro forma. Eles falam que ele é batista, que não sei o quê. É lógico que o homem não vai falar que é muçulmano. Mas veja a cara dele. Olha o jeitão. Que é isso? Sabe o que é? Olha só, minha família é toda do Líbano, né? É. Mas não é da ala muçulmana, nem da xiita, é da maronita. Então, assim, é religião que... Sei, mas ele com esse nome, o que ele é? Ele é italiano? Uma besteira isso, gente. Nós temos que ver que a identidade, aquilo que eu estava falando, não escapa da pessoa. É que a Ami estava conversando Você, comigo. eternamente, nesse corpo de vida Nader, você vai ser muçulmana. Pois é, mas é isso que eu estou falando. Não tem jeito. Não tem nada de pois é, não há nada de reticência, não há nada de mas, porém. Não, professor Valdo, olha só, na família... Hein, professor Valdo? Pois então. Mas olha só, na família lá... Outra coisa, o Mário vai ser português até dessomar ou ser cremado. Mas, professor Valdo, olha só, na família Nader tem freira lá no Líbano. Entendeu? E daí? Não é muçulmano, não é... Mas não interessa. Agora, nos Estados Unidos, o cara que chama, veja bem, o Hussein Obama, eu não falei para vocês que é só juntar Osama e Obama. Tudo é muçulmano. Que bobagem é essa? Agora, Hussein, gente, Saddam Hussein, foi o cara que eles combateram. É o nome do presidente atual dos Estados Unidos. Vocês não acham que isso é o máximo? Agora, por que eles não falam? Não falam para não criar problema. A americana é o povo mais hipócrita que tem. É mais do que natural que não entra nisso. Mas teve gente que entrou. Teve gente que já falou nisso. Outra coisa, o New York insinuou, mas não falou muito, mas fez a capa. Lembra daquela, o croquis? Lógico. Vamos colocar só aquilo que interessa. Por exemplo, ninguém fala que o Pentágono manda neles todos. Que todo mundo ali está no curral do rifle. Ninguém fala isso. Mas então... Só para entender isso que o senhor está colocando, né? O senhor está considerando a autobiografia dele como um todo, não é isso? O senhor não está considerando... Não, eu estou considerando a personalidade que apareceu aí. Não me interessa de onde nem como é. Como é que ele chama? Então, O que é que ele faz? Qual a cara dele? Qual a cor que ele tem? Você sabe que muçulmano tem amarelo, branco, roxo, azul, de tudo quanto é jeito é muçulmano. Vocês sabiam disso ou não? As etnias são assim. Português tem amarelo, roxo, azul, tudo é português. Faz parte do serviço. Agora, quem não entender isso, banana. Mas, agora, querer tapear a gente por cima dessa... Por cima de Moá, não nasci ontem, que isso? Sovaldo, mas eu estou querendo entender e quero levar para a minha casuística pessoal. Eu, a minha vida inteira, eu nasci em família de pai de Umbanda, irmã de Umbanda, vô de Umbanda e todo esse povo. E vira e mexe tem gente de Umbanda ao meu redor. E eu nunca nessa vida mexi com Umbanda. Isso faz parte disso que o senhor está falando. A gente aquele não nega... cheiro de fogo que de vez em quando aparece... mostra que você está dentro da etnia. Eu estou dentro do na processo. Na etnia e na instituição, na linha de pensamento. No processo da África. Escuta, ninguém nasce à toa. Não, então, é isso que eu quero entender. Você acha que você nasceu da sua mãe? Porque houve assim um espasmos do cosmos. Mas, não, Paulo, não existe. Já faz algum tempo. É que o senhor está falando isso e eu estou linkando com esse processo que eu pesquiso, junto com o Rapó, por exemplo, que eu tenho com o Nordeste, com as coisas que a gente faz por lá. Por isso que eu falo aquele negócio daquele João B, que queria mudar o nome. Não era o B, era o João. Então, você está entendendo? Quer dizer, mentalidade, né? Então o processo é de para-história e holobiografia. É isso que o senhor está considerando. Mais ainda do que isso. Mais o quê? Então, é a pessoa em si. A genética que ela teve, a mesologia que influiu nela, do jeito que ela apareceu. Agora, veja, ele, antes de tudo, ele é um mulato muçulmano. Ele é inteligente, porque você sabe, devido à mistura de raça. Os mulatos são considerados, dentro dos processos de eugenia, do povo que tem mais chance de ser mais inteligente de que ia elevado. Esse rapaz é super inteligente, eles acham que talvez seja aquele que tem mais cabedal cultural de todos esses presidentes dos Estados Unidos há 100 anos. Está entendendo? Por quê? Ele é mulato.
Os mulatos, geralmente, que dão para ser inteligentes, eles são acima da média. Às vezes são geniais. Isso é comum. No Brasil está assim, ó, de gênios que apareceram que eram mulatos. Um deles, por exemplo, é aquele que o Pedro estava estudando. O Machadinho. Machadinho era isso. E, professor Valdo, agora então vamos voltar lá no evoluciólogo, quando o senhor falou que ele fez a análise, que ele é um analista político e que ele estava analisando esse caso. Ele considera toda essa questão da paragenética, então ele, por exemplo, ele vai ter uma representatividade extrafísica com os muçulmanos, com as pessoas negras, que são as minorias, e representando um país ocidental, que é os Estados Unidos. Então, é esse link que faz ser positivo o processo político dele? E outra coisa. Ele é um eixo. Não tem jeito dele fugir da realidade dele. O que é que eu falei aqui ontem? Ele não tem nenhuma força presencial em matéria de corpo. Mas ele tem força presencial em matéria de consciência. Entende? Entendo. Você não dá valor não. Ele parece um menino que é jogador de futebol. Ele não tem cara de jogador de futebol. Ronaldinho. E outra coisa, jogador de futebol do América. Não é nem do Flamengo, que está cheio de preto lá, sempre teve. Não, ele é do América. Está entendendo? Jogador do Então, América. Você está mais de acordo. Só para fechar o raciocínio, então. Então, ele, na verdade, é um agente confluente de fronteiras. E ele está dentro disso totalmente. Igual nós que somos iguaçuenses. Nós totalmente estamos dentro do processo, tudo quanto é etnia. Só aqui tem 79, né, ao todo. E quais seriam agora, assim, os mataburros que ele deveria evitar? A coisa mais séria é aquilo que estão falando, a mesma coisa que eu disse. Agora o povo está começando a falar. Eu temo pela segurança do Obama. Está todo mundo falando isso. Já apareceu no jornal 3 vezes, eu já vi. Pessoas diferentes falando. Inclusive, a turma contra os Estados Unidos já falou isso. Eu temo pela segurança desse homem. Entende? O povo que é contra os Estados Unidos, eles estão falando isso também. Porque sabe que nos Estados Unidos, qualquer coisa, o gatilho funciona, faz barulho. E se ele mantiver um bom eixo de axialidade, ele vai ter bastante amparo de função para esse cargo dele. Ele está tendo, até o momento eu acho que esse cara está tendo muita assistência. Agora vamos torcer e pôr bastante energia para isso seguir assim, né? Para a coisa continuar com assistência. Assistência de função. Que a Casa Branca fica limpa depois que o Bush sair, que ele sujou tudo lá. Já colocaram no jornal a sala oval lá da presidência da Casa Branca e o Bush saindo nos fundos de costa. Apareceu no jornal essa semana. Já estão dando a dispensa do homem e outra coisa, fazendo o cruzamento da bênção, para ver se fica livre para o resto da vida, para nunca mais aparecer. Agora, só continuando aí na linha, tentando pensar, né, lá dentro de uma análise mais política. Ele, no passado dele, em outras vidas, deve ter tido uma liderança lá com os muçulmanos, teve liderança talvez em etnias menores, que são discriminadas, deve ter tido liderança na parte ocidental também. Então, como é que acontece esse pensamento? Assim, como é que se chega na conclusão daquele que é o melhor para o momento? Agora, para dirigir esse império que está em decadência, numa condição difícil, o homem apareceu. Mas o que eu quero ele saber é fora o seguinte, de série, em matéria de aquele herói que apareceu na hora certa. A vida levou ele para isso ou ele é pensado para isso já nesse momento? Não, as coisas estavam preparadas mais ou menos. As circunstâncias foram levando, deu o problema dele. Entendi. Isso aí é um plano. Agora, você sabe, esses planos têm alfa, beta, gama, tem tudo quanto é jeito. Isso varia. Vamos ver, né? Multidimensionalmente, claro que eles estão vendo todo o contingenciamento que existia para se poder chegar nessa questão. Agora, eu acho que vamos ver o temperamento dele. Se ele consegue, dentro da diplomacia que ele mostra que ele tem, conseguir superar a manipulação do Pentágono em cima dele. Isso é que nós vamos ver daqui para frente. Observa isso. Eu acho que o ponto mais sério é o ponteiro da bússola dele agora. Que ele vai ser uma cobaia para a gente estudar, né? Agora, você vai ver. Agora, para mim, eu vou falar com ela o seguinte, você espera a mim, não vai no meu bico, não admita nada. Use o princípio da descrença. Vamos ver, nesses próximos 4 anos que ele vai dirigir os Estados Unidos, o que vai sair disso?
Só isso que eu vou pedir para ela. É o saldo. Vamos ver quem tem razão. Tá certo? Agora, gente, eu estou aqui com pergunta, vou aproveitar. Até os 17 anos, minha memória foi muito boa. Devido a vários conflitos familiares, tive que escolher ou esquecia aquele monte de coisas, ou ficaria com raiva, ódio e mágoa. Hoje, tomando remédio para a memória, noto que a memória está melhorando, e muito, e começo a lembrar dos fantasmas do passado. Essa escolha de esquecer pode ajudar a enfraquecer o processo mnemônico? Hoje ele tem 34 anos, está na metade da idade. O caso todo é o seguinte, o que eu posso te recomendar é o seguinte, continua tomando o remédio, de 3 em 3 meses você para um mês, depois continua do mesmo jeito. Olha bem sua alimentação e faça exercícios físicos desde já. Se você for abonado, arranje uma esteira aeróbica só para você, profissional, e ande nela pelo menos dia sim, dia não. Com 34 anos, se você estiver bom das pernas, ande aí 5.1, que eu estou com 76, eu ando na esteira. Quer dizer, para você vai ser fichinha. Agora, vê se você anda aí 10, 15 minutos, depois vai aumentando para 20, 25, 30, 40, 45 minutos por dia. Isso vai te ajudar. Agora, ó, nada de estar sonegando informação para a sua lucidez. Nada de colocar as coisas debaixo do tapete. Nada de fazer avesso disso. Enfrenta esses assuntos e supera, ultrapassa. Isso é que é o ideal. É fazer ultrapassagem dessa bobagem. Não fica com receio de estar escondendo as coisas, porque senão isso é autoassédio, vai te piorar mais, vai caminhar para um heteroassédio pior. Comecei ontem a minha tenebres. Foi para mim um divisor de águas. Gostaria de saber se estou no caminho certo. Percebi que não tinha braço, senti os pés gelados e as mãos quentes. Do umbigo chakra até o card chakra, eu senti uma pressão forte e como se algo tentasse me levar para cima. A cabeça pulsava um pouco. Vi muitas imagens, mas não percebi um amparador. Me senti muito bem. E é isso mesmo ou o senhor acha que estou fazendo algo errado? Não, está tudo certo. Você não vai ficar doida, não. Agora, insiste todo dia, fica lá 50 minutos, anota tudo depois que acabar, para você ter uma noção. E prepare-se para os próximos 6 meses. Lá para abril ou maio, a gente vê o que é que houve. Em fatologia, linhas 17, 18 e 19, os processos de morte e morrer, o ato de dessomar com dignidade, a escolha entre passíveis formas de morrer. Poderia explicar essas formas de dessomar? O caso todo é o seguinte, a pessoa dessoma de diversas maneiras. De tudo que existe por aí, o mais traumático é quando a pessoa volatiza em alguns segundos no ar. Por exemplo, uma bomba atômica às vezes faz isso com a pessoa. Ela some na hora. Na hora que acontece isso, desliga os processos das conexões do corpo humano. E aquilo é feito de uma maneira instantânea. Com isso, então, a pessoa fica sem chão, ou seja, sem dimensão. Temporariamente, aquilo dá um baque enorme. De todas as dessomas que tem por aí, de tudo que eu tenho estudado, eu classifico essa da pessoa volatizar na hora como a pior de todas elas, devido à surpresa. Agora, uma coisa boa é a pessoa quando tem infarto miocárdico, ela morre na hora. Essa é uma das melhores que tem, porque a pessoa não sente praticamente nada. Eu estou dando, então, os dois extremos, a pior e a melhor. Agora, nesse processo de morrer, existe muita coisa que acontece, a gente deve morrer com dignidade, porque ninguém morre. É o corpo que é desativado. De modo que, se ninguém morre, nós não precisamos ter receio, não precisamos ter medo, não é necessário ter paura. Então, o processo da tanatofobia não é necessário. Agora, a escolha entre possíveis formas de morrer, isso aí às vezes é difícil. A pessoa só escolhe isso quando ela está lá dentro de um processo mais sério, de domínio da energia, ou numa circunstância trágica aí, específica. Eu acho difícil. Agora, outra aqui. Fatologia, 11ª linha. Seria o caso de acrescentar a UTI neonatal? Você examina aí.
Fatologia, 11ª linha, UTI neonatal. Outra coisa, UTI, às vezes, o povo gosta muito de escrever também CTI, tá? Que é o Centro de Tratamento Intensivo. Na fatologia, penúltima linha, seria o caso de acrescentar Estatuto do Idoso. Você olha aí se vale a pena pôr, tá certo? Estatuto do Idoso. Isso é na fatologia, porque tem uma opção de coisas sobre isso aí. O idoso tem hoje, se a gente for fazer, tem um dicionário sobre o processo da geriatria e gerontologia. E o processo de idoso, vocês sabem, aqueles que sabem, tem tanto eufemismo, tanta coisa para falar no idoso. Eu gosto, às vezes, de usar a palavra também geronte, que é mais técnico. Por favor. Professor Walter, eu estou com um cunhado meu, que eu falei com o senhor, que está em fase de praticamente processo terminal, né? E ele está há 4 meses que ele está hospitalizado e praticamente de cama. A minha irmã é que cuida dele. Ela praticamente, ela não é enfermeira, mas ele tem muita dependência dela. E ontem, quando eu falei com ela pelo telefone, ela está num espaço geográfico, vamos dizer assim, tem a UTI e eles montaram, como ele é médico do hospital, eles montaram uma salinha do lado que ele fica ali. Então ela fica ali praticamente 24 horas, e ela vai pouco para casa. E ela falou para mim, ela falou, nossa, ela está começando a ficar defasada já, porque ela que cuida dele, ela está 4 meses com ele lá dentro. Então eu parei para poder pensar, né, para ver como que a gente pode ajudar. Eu falei para ela. Mas é que lá pelas tantas, se o cuidador não se cuidar, ele fica pior do do que aquele que está cuidando. Eu passei isso para ela. Isso é regra. Eu falei, agora você tem que se cuidar. Você devia o limite de resistência da pessoa. E qualquer coisa, ela passa uma temporada fora, põe outra pessoa no lugar, depois ela volta. Para ela se recuperar. Porque nós estamos arranjando um mecanismo para poder, porque ele não aceita, assim, ele está meio já alterado. Pois é, mas ele não aceita, mas ele não tem que estar escolhendo isso, não. Não tem? Não, é só chegar para ele e falar, olha, ela deu um baque, ela desmaiou, está doente, acabou. Fala para ele vai entender. Agora, professor Isso é bobagem. O problema é arranjar uma pessoa que seja também boa, cuidadora, para ficar no lugar dela. Eu digo, é prudente, então, essa saída dela, para poder ela se recompor. Você já pensou amanhã, se ela der um treco eu falei isso para ela ontem. Cara que você vai ficar, aí você tem 2. Eu falei isso com ela ontem, eu falei, você vai ter que arranjar aí 2 cuidadores, em vez de um só. Agora, professor Valdo, a condição dele, por exemplo, ele está precisando de cuidados de UTI, ele está monitorizado por tudo. Se ele for para casa, por exemplo, mesmo com esses cuidados, vamos dizer assim, entraria nessa condição, por exemplo, de você ter uma boa dessoma, ele estando no ambiente... A casa, tanto faz a casa como o hospital. Depende da cuidadologia. Você esqueceu disso. Não é o hospital, é a casa que faz o ambiente bom. É o modo, a técnica. Como é que estão cuidando? Qual o nível desse cuidado? Isso que é o mais importante. Olha isso. Então, levar para casa depende do que é. Uma outra coisa, às vezes em casa fica mais caro do que colocar no hospital. Depende do hospital. Eu estou só falando o que acontece nessas coisas. É uma ilusão a pessoa falar que vai levar para cá porque é mais barato, às vezes é pior. Eu tô vendo. Agora, tem casos que às vezes é só em casa. Eu conheço casos que a pessoa está cuidando da outra faz 20 anos. Desde 1968, ou 88. Não é fácil, né? Quer dizer, começou a cuidar dessa pessoa quando o Instituto foi criado. E até hoje, está em casa, está no apartamento. Um apartamento grande, mas está no apartamento. Agora, essa pessoa mora lá e tem uma cuidadora junto. O tempo todo. Agora, a pessoa está. A doente está em estado de coma. Esse eu conheço. Eu estou acompanhando um caso aí já faz algum tempo. Entendi. Vamos pensar. Tá certo? Mas então, dona Valesca. Na página 19, tem algumas perguntas. A primeira aqui, na sinergismologia, eu queria entender melhor o sinergismo da sincronia da relação bipessoal analítica. A relação bipessoal analítica. A bipessoal é o seguinte, isso aí eles mesmos andaram estudando essa situação.
Por exemplo, a pessoa consigo mesma e a pessoa com o outro. O cuidador, ele tem essa relação. Mas não é só isso. Tem aquela pessoa que é o responsável pela pessoa que está sendo cuidada. Responsável que eu estou falando? O dependente. O cuidado, aquela pessoa cuidada é o dependente da outra. Então existe o cuidador que entra no meio. Então aí entra o processo da relação bipessoal analítica. Entende? Tem que analisar isso tudo e ver como é que a pessoa se dá com um, com o outro, a condição, onde é que está, se está em casa, se está no hospital, se está numa instituição, se tem mais gente doente junto. Essa é a questão do sinergismo, né? É o sinergismo. Isso tudo tem que estar entrosado, equilibrado e com uma certa empatia, né? Uma afinidade. Tem que o ter, rapport tem que existir. Por isso que eu coloco aqui na teoriologia, a teoria do vínculo profissional, né? A teoria do vínculo profissional. Aí tem a questão precisa do vínculo. Sem isso não dá, né? Não entendi, mas aí tem a questão da simpatia, da empatia, né? Senão Agora, o verdadeiro vínculo profissional do cuidador é o vínculo consciencial. A pessoa, o cuidador, ou a cuidadora, tem que pensar o seguinte: eu não vim aqui à toa. Esse vínculo é consciencial. Eu estou aqui fazendo um serviço que é um resgate, de qualquer maneira, do meu serviço, do meu passado, das coisas que eu fiz. Ninguém vai ser cuidador, mesmo recebendo rios de dinheiro do outro, sem ter culpa no cartório. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? A lei de causa e efeito é terrível. Eu tive uma experiência interessante em Londres, que eu trabalhava numa época para uma agência que tinha vários empregos, então eles mandavam a gente para alguns empregos assim, diferentes cada dia. E eu caí durante algumas semanas num local onde tinha todo tipo de doença, era gente com síndrome de Down, com problemas de aprendizado, eles falavam pessoas com dificuldade de aprendizado, era o nome técnico, para não ter uma estigmatização. E o governo sustentava essas pessoas, então tinha um centro, e eu era a acompanhante do ônibus, que a gente ia buscá-los nas casas, e trazia, às vezes levava para um local para fazer lazer, tipo um boliche. Aí tinha todo tipo de gente, com cadeira de roda, com gente que não andava direito, de todas as idades. E foi muito interessante. É um tipo de cuidado diferente. Quer dizer que você teve um estágio de cuidadora. Foi por um pouco tempo, mas eu gostei muito. E achei muito interessante porque os motoristas dos ônibus eram uns negões, assim, fortões, mas eles eram muito assistenciais. Tinha uma energia muito positiva. Não, acho que não aguenta ficar ali, né? Porque eles cuidavam bem deles, eram assim carinhosos. Que tem que usar os músculos, né? Para isso que eles têm, né? Sim, mas assim não era, é porque eles tinham que carregar muitas vezes, mas não era só isso. Eles eram muito assistenciais, isso me chamou a atenção. Tinham com cara de mauzão, assim, mas aí quando eu comecei a chegar próximo dele, assim, conversar, aí eu percebi a energia da pessoa. Então é uma condição assim muito, não dá para você se esconder muito tempo ali. É muito positiva, realmente. Muito bom. Eu queria perguntar uma outra coisa. Ainda no detalhismo, nessa mesma página, a legislogia, as leis da tanatologia. O que são essas leis? As leis da tanatologia é o seguinte: você só deve cuidar da pessoa com determinadas infraestruturas assistenciais. Outra coisa, não deve ampliar o sofrimento da pessoa, mas você tem que diminuir. Outra coisa, tem que esclarecer aquela pessoa que está na fase final, num processo terminal, enfim, uma condição dessa. A tanatologia, aí no caso, é o estudo do morrer e da morte. Sim. Processo da dessoma. Então, essas leis básicas de assistência, elas praticamente, elas estruturam a tanatologia aplicada. A parte prática, entende? Tem que seguir essas leis. Entendi. Tá, deixa eu ver se... e a última pergunta, professor, nessa mesma página, no detalhismo também, a principiologia. Eu queria saber o último princípio. Os princípios da comunicação da má notícia. Isso é a relação que o cuidador tem com os parentes, com... Isso. Mas, por exemplo, aquilo que foi de uma hora para outra, Kátia, você lembra o que eu fiz? Eu usei os princípios aquele dia?
Lembra o que é que eu estou falando? Agora veja, os princípios de dar a má notícia, uma das coisas mais sérias que tem é quando tem parapsiquismo. Que foi o que aconteceu aquele dia. Parapsiquismo de quem? Quem vai dar notícia? A pessoa que está recebendo. Quem vai dar a notícia? Como é que funciona isso? Será que vale a pena contar? Posso contar? Posso? Não, o Mário é que tem que falar, pode? Havia uma pessoa que estava muito bem de vida, saúde, tudo isso. Ninguém está esperando que ela morra. Agora, existe uma outra pessoa que está aqui conosco. E eu estava lá aguardando, do jeito que eu fico aguardando, lendo, arrumando as coisas, aguardando para começar a tertúlia. Aí lá naquela sala da tertúlia, a porta se abre lá do lado esquerdo e vem a pessoa. A hora que eu olho para ela, eu vejo uma série de condições e falo umas verdades para ela. Chamo atenção, etc. Eu não sei se na hora, devido ao processo ter sido rápido, se ela entendeu tudo. Mas eu vi que tinha mudado, falei assim, vai acontecer alguma coisa, tem algum caso. Ou houve alguma coisa. E eu vi aquilo, tudo lá na minha frente. A tertúlia começa. Mais ou menos uns 40, 50 minutos depois, alguém ali manda um bilhete para mim. Olha, o fulano dessomou. Nós não sabemos como vamos dar a notícia para fulana. Aí eu falei assim, deixa comigo. Então, foi acabando a tertúlia, eu chamei a pessoa para um canto, só nós dois, e fui falar para ela, você lembra o que eu te falei a hora que você entrou na tertúlia? O que aconteceu? Não foi assim, mais ou menos, a situação? Aí eu falei assim, ó, calma, que eu vou te contar uma coisa. O que se passou? Nosso amigo morreu. Foi um choque terrível, porque ninguém está esperando aquilo. Agora, o que se passa? Ela foi preparada na hora, com aquele monte de energia que eu vi a hora que ela entrou na sala. Agora, conclusão. Para mim, deve ter sido pouca diferença quando ele dessomou para aquela hora que eu vi que ela entrou. A diferença foi mínima. Deve ter sido quase uma simulcognição. Entende? Agora sim, veja, quando acontece um caso desse, que equivale à projeção do adeus, isso é muito raro. É porque as pessoas têm muito mérito. Muito mérito. Não só quem dessomou, como essa quem pessoa ficou. também, né? Entende? Senão não teria acontecido. Então você veja, isso é a técnica da má notícia. Agora eu falei assim, ó, nada de choro, a pessoa não chorou, ficou tranquila, viu. Ela só falou, ixi, tem que ver a fulana, tem que ver isso. E vamos viajar. Sou instantâneo assim, ó. Entendeu? Agora, deu tudo mais ou menos certo. E as pessoas estão bem assistidas. Eu vi agora a viúva que ficou, ela está bem assistida. Ela é uma pessoa de muito valor. Fora de sério. Você também viu a pessoa, né? Você também acha, né? A personalidade é fora de sério. Agora, veja, houve uma assistência séria. Agora, ó, falando francamente para vocês, esse caso dele, da dessoma dele aí, isso aí foi um processo praticamente que se pensava. Aquilo é positivo. Deve ter alguma mudança de plano no processo aí. A gente não sabe o quê. Entende? Isso aí é que é o verdadeiro fatal, a fatalidade sadia. A gente não sabe. Pode ser que daqui a uns anos nós vamos ter ideia disso, sabe, Mário? Foi essa, né? Pois é. Mas isso é batatófico. Do jeito que está aí, não tem saída. Mas então, o que mais? Dentro dessa condição desse comunicação da má notícia, eu acho que as pessoas da área de saúde, tanto da medicina, enfim, da fisioterapia geral, eles são preparados adequadamente para lidar com essas condições? Se eles não são, eles ficam preparados com o tempo, de tanto trabalhar com isso, o próprio ambiente ensina a pessoa. Eu pergunto porque... Com o passar do tempo, se a pessoa tem um traquejo de alguns anos, ela já dominou o processo. É porque, assim, de várias coisas que já aconteceram comigo com relação a médicos, desde quando eu era criança, e coisas que eu escuto das pessoas, né?
assim, às vezes tem umas situações muito complicadas. A pessoa dá uma notícia assim que vem com uma carga pesada, assim, sem um preparo, sem uma ponderação, que dá um assédio grande, né? Por isso que eu perguntei isso, porque tem médicos assim, já estão mais tempo que já aconteceu de vir falar coisa comigo. Agora, ó, isso tudo depende mesmo, né? das pessoas, do contexto, da condição. Isso varia muito. Entendi. É difícil você falar que toda notícia dessa tem que dar suavemente. Não. Não, nem sempre. Nem Mas sempre. você vê a repercussão depois, né? Varia a situação. Às vezes é necessário. Tem certas pessoas que, se não falar com as palavras corretas e fortes, não adianta nada. Não, entendi. Perfeito. Tem gente, se você falar assim suavemente, eles acham que você está brincando. E aí fica tudo pior depois. Entendi. Aí piora tudo. Tá. Tem coisa que tem que ser Tem que falada dar impacto, com seriedade, Certo. com equilíbrio e de acordo com o perfil daquelas pessoas. Agora, o ideal é sempre a pessoa que vai falar conhecer a outra. Entende? Entendi. É o melhor, né? Porque tem rapport, sabe como se dirigir isso aí. melhor, né? Tá bom. Agora, Obrigada. como eu poderia falar em espanhol, já que ela vai falar, é o seguinte: valeu, valesca. Não, o pessoal fala vale, valesca. É vale, valesca. Vale, valesca. Casualmente, a minha pergunta é sobre a Espanha. É assim. Puxa, mas é uma coisa tão diferente. Casualmente. É tão diferente. Ovaldo, durante os anos que eu vivi na Espanha, uns 4 anos antes de eu decidir vir aqui no Brasil, a vida me levou a cuidar muito de pessoas, de crianças, de idosos e também de pessoas terminais, tanto no hospital como em domicílio. A minha pergunta é a seguinte: isso poderia ser considerado uma fase que eu precisava para acabar de limpar alguma coisa e sair? Ou é pela minha tendência natural de querer proteger as pessoas? As duas coisas. As duas coisas. Geralmente é o seguinte: a tendência da pessoa predispõe o trabalho dela. Se aquele trabalho é necessário, uma coisa ajuda a outra, facilita, enriquece ambos os lados. E outra coisa, Valdo, na Europa, sobretudo na Espanha, a população de idosos é muito grande, cada vez mais, né? Porque não tem uma natalidade muito baixa. E o que está acontecendo na Espanha é que as pessoas espanholas não querem cuidar dessas pessoas. Então, são os emigrantes ilegais que estão na Espanha que tomam conta dele. Tomam conta daquelas pessoas de bengala. Como fica essa situação assim extrafisicamente? Por quê? Esses emigrados são os que foram colonizados nos seus países por os próprios espanhóis. Então, assim, eles foram vítimas e agora são cuidadores. Estão por cima da situação ajudando. Agora, você sabe que uma vez eu lá na Catalunha, você está entendendo? Eu sentei com uma pessoa na porta lá daquele grande shopping, você sabe qual? Corte Inglês. O Corte Inglês. Lá tem uns bancos na frente. Então eu sentei com uma pessoa e eu virei para ela e falei assim: vamos apostar quantas pessoas de bengala vão aparecer naquela esquina? Todas. Aí ele falou assim: não, mas quantos minutos? Não, nós vamos para marcar 15 minutos. Você fala que vem quantos? Então ele falou um tanto, eu falei outro. Eu acertei, porque o meu número é maior. Tudo pessoa de bengala. Agora veja, isso é na Catalunha, você está entendendo? Agora Madrid, assim, interior, então tem certos lugares que é mais. As pessoas dessa idade não faziam exercício nenhum, né? Não tinha essa cultura. É o processo também da etnia. O espanhol, de modo geral, ele acaba criando mais problema nas pernas e na coluna. Eles ficam muito baixos. Pois é. E com muito problema de caminhar. Muito problema pesados, baixo, pesado, é o retaco. Você está entendendo? Isso aí cria um problema. Agora, a situação dos idosos lá é muito precária mesmo. Muito Agora, triste. tem algumas que usam cachorrões. Aqueles cachorrões dog alemão maior que a gente, para ficar junto. Então ela fica com bengala e o dog. Isso também eu vi. A situação assim que mais me impressionou, assim, foi uma experiência que eu acho que não vou esquecer nunca. Eu fui fazer um voluntariado
era um voluntariado, não era um trabalho, para cuidar pessoas. Aí eles me deram as chaves de várias casas e não me explicaram nada, só me falaram que eu fosse àquela casa e abrir a porta. Uma das casas que eu fui, lá na Praça Catalunha, eu abri a porta, não tinha nada, tinha um silêncio e um fedor insuportável. E eu achei uma idosa no chão, já tinha caído, tinha quebrado o cóccix, ela estava lá, eu não sei há quantos dias. Aquilo para mim foi assim Pois é, mas lá tem muito disso. Exato, tem muito disso. Uma outra coisa também. Eu vi gente danada da vida com bicho doméstico. Não, a Os casa era llena de lixo. Pois As é, casas são eu llenas já de vi lixo. negócio de bicho, sabe, animal doméstico. E bicho também. E mulher contra aquilo, de tudo quanto é jeito. Às vezes até junto do hotel. E briga, e xingando, e falando tudo, prometendo Deus contra os bichos. Agora, essas pessoas, elas... Agora elas deixam, às vezes, resto de comida, os gatos apareciam, começavam a fazer algazarra de noite, pronto, é aquele problemão. Agora, Valdo, a ficha evolutiva dessas pessoas nessa situação não deve ser muito positiva. Não. A Espanha tem uma opção de coisa assim, né? Outra coisa braba é aquele negócio de noite que fica aquele povo tudo fazendo xixi nas praças. Aquilo é uma coisa terrível. Aquilo é coisa de macho Isso para me eles. faz lembrar aquele negócio na China, que o povo tudo costa no chão. É a mesma coisa. É processo mesmo de cultura, né? É idiotismo cultural. É a demonstração Agora, do eles macho. estavam fazendo uma certa reação com esse negócio da sujeira, principalmente fim de semana. Sim. Eu não sei se agora andou melhorando, porque a situação estava Não, precária na Catalunha. Não, em Barcelona à noite, aquelas ramblas, tem todos os adolescentes fazendo a festa, fazendo xixi nas ruas, bebendo, jogando tudo. E detrás deles vão os caminhões de limpeza, limpando Agora, todo com Madrid água. também tem coisa Também. assim. Mas Barcelona é uma cidade mais limpa que Madrid. Madrid é um pouquinho mais Madrid mais é mais deixada. suja. É mais suja. Barcelona é uma bela cidade. Em tudo que tem é uma bela cidade. É muito bem feita. Viva as Ramblas! Mas então, marido. Tudo bom? Pegou a jornada que eu deixei lá? Peguei, obrigado. Tá. Eu quero dar duas notícias. Uma que eu soube com muita segurança pelo meu vizinho que mora em cima de mim, que o Billy Graham, aquele pastor, é o líder espiritual do Bush. E ele falou cheio de orgulho porque ele pertence à igreja. Eu fiquei assim, será que é por causa disso que esse cara é tão louco aí, né? Não, o Bush tem um processo que ele fala de Deus, essa coisa toda. Mas ele não segue ninguém, porque ele é pirado. Não, dá foto dos dois, a maior referência. Isso é antigo. Tá bom. A outra é o seguinte, o cuidador de idoso hoje é uma profissão e pelo menos nos hospitais em Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo, nas escolas de enfermagem, já está havendo curso para preparar as pessoas para serem o cuidador do idoso. O pessoal do exame tem as especialidades, né? O do doente acamado, do pessoal de Alzheimer, como vai andar na rua, uma série de coisas aí. Então, hoje em dia já está sendo uma profissão, uma opção profissional. Existe também uma biblioteca enorme sobre o assunto. Eu mesmo coloquei alguma coisa aqui na bibliografia. Hoje em dia está tudo já encaminhado, está tudo profissionalizado. Já está profissionalizado. Eu senti falta ali, uma coisa que eu chamei muito durante esse período que eu trabalhei com terapia, foi do dono do doente, o cuidador que se acha dono do doente. Ninguém chega perto, ninguém dá uma comida, ninguém dá um banho que não seja ele. Levar remédio, não sei se seria o caso de colocar. Sim, mas a gente for Ele tem uma série de normalmente... Eu citei aqui os aqui. Eu vi. Escuta, eu li todos. Quem cuida do cuidador? Uma proposta para os profissionais da saúde. Só ver isso é uma aqui. Proposta. Tem dezenas de outros aspectos que eu não falei. Realmente, Inclusive, acontece uma coisa muito característica nessas pessoas, é que quando aquele ser dessoma, que ele se dedicou a vida toda, abriu mão de tudo na vida,
ele se sente perdido, a pessoa se sente perdida. E agora, o que eu faço? Perdeu o filho. Perdeu o seu motivo de viver, toda a sua motivação de vida. Isso tudo por isso que tem tendência é esse ficar livro numa aí, depressão muito Quem grande. é que cuida do cuidador? Isso é interessante. Bom, a outra pergunta, o cuidador do doente terminal, ele por acaso é um encaminhador de dessoma? Seria um encaminhador Na prática de é isso. Na prática Mesmo seria que ele não isso. saiba disso. Uhum. Mesmo que ele não tenha noção de nada, mas ele é. Ele faz o amparo, todo mundo isso. É isso aí. Então tá bom. Agora, vamos ajudar, né, gente? Quem já dessomou, os gerontes que já passaram e aqueles que estão cuidando dos outros que estão por aí. A vida é assim, né? A gente precisa de uma mão, lava a outra, as duas lavam o cosmos e a situação vai indo. O que a gente vai fazer? Agora, de modo geral, vocês estão entendendo mais ou menos o que é que se passa aqui, né? Há muita coisa para a gente estudar aqui, na questão da UTI e as relações disso. Mas então, olha, pode falar, Juliana. Professor, na fase terminal é frequente as pessoas terem sintomas, sofrimento, que a gente, só com as medicações sintomáticas, a gente não consegue tirar. Por exemplo, dor, falta de ar. E a gente lança mão daí do processo de sedação, que a pessoa fica sedada, fica totalmente inconsciente. Qual que é a diferença nessa fase terminal, na pós-dessoma, da pessoa que passou por esse processo de sedação e da que não passou? A que passou tem maior tendência a não entender o que aconteceu com ela? Não, isso varia demais. O problema todo não é esse, não. O problema todo é o nível de lucidez normal que a pessoa tinha antes do processo da doença ou do trauma, você está entendendo? Do acidente ou qualquer coisa. Se ela tem lucidez mais avançada em matéria, por exemplo, do que acontece com a vida, como é que é a evolução, igual aqui, por exemplo, aqui, todo mundo, a maioria aqui é muito autoconsciente disso. Se tiver essa pessoa, qual é o percentual dessa lucidez dela? Isso é que manda. E é isso que faz com que ela se desperte rapidamente depois que dessomar. A coisa toda não é só isso, não. Isso que você está falando, não. A coisa toda é a lucidez dentro da pessoa. Agora, uma coisa séria. Quando a pessoa, por exemplo, está com Alzheimer, ou ela fica dentro de um tratamento aí, na UTI, no CTI, durante muito tempo, aquilo é para aliviar os traumas pós-dessomáticos que ela tem. Principalmente quando uma pessoa ela é mais ou menos complexa, uma personalidade difícil. Então, por exemplo, aquela pessoa que vive reclamando, é o reclamão, é aquele que tem processos, caturras, quando está no fim da vida. Ele entra, então, naquela fase, às vezes, que dá uma senilidade, para ele começar a acertar a coisa, para não piorar depois que ele dessomar. Porque senão, depois que ele dessoma, os abutres, as víboras, vêm tomar conta dele. Então, a UTI, o hospital, essa situação toda, isso aí alivia, suaviza o processo da dessoma da pessoa. Isso é muito importante. Às vezes, por exemplo, passar meses aí, está entendendo? Mesmo com sedação, ajuda demais. Mas eu não entendi por que ajuda, porque ela vai ajuda pelo seguinte, a hora que a pessoa é? está ali, aquele povo do passado, que a pessoa durante 40, 50 anos fez evocação, o povo tudo aparece e vê como é que é. É verdade. Aí eles encaminham, fazem encaminhamento daquele povo antes. Entendi. Isso ajuda. Então, muitas dessomas, na verdade, constitui hora de resgate. Resgatar aquela pessoa que ficou longe, o outro que não estava entendendo nada, o outro que, entende? Há um processo de acerto de contas, do ponto de vista grupo kármico. Tem muito disso. Por isso que, dos lugares que tem mais pressão extrafísica de assediador, de vida com seneres, consciências extrafísicas energívoras, o lugar mais sério que tem é o UTI de idosos e essas casas de assistência a idosos. São os lugares mais pesados que tem.
Eu já vi lugar desse que era mais pesado que a zona boêmia, onde tinha cheio de gente doida. Então o negócio não é fácil. Vale a pena esse trabalho, de todo jeito. É muito positivo. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte, por que acontece às vezes alguns fenômenos assim de você, em determinadas datas, ou quando determinadas pessoas estão, por exemplo, de plantão no hospital, de ocorrerem várias dessomas juntas, assim, às vezes aquele paciente isso tem fala... muito disso. Isso aí é por causa do processo da afinidade e assistência extrafísica. Agora, ó, há uns casos ainda mais assim, interessantes para a gente pensar. Eu não sei se você já viu. Existe pessoa, por exemplo, que ela está desenganada. O médico está aí com atestado de óbito para dar a qualquer hora, porque o negócio já não tem mais saída. Agora, o que se passa? Ela vira para a pessoa e fala assim, eu não vou morrer antes do dia 17 de agosto, porque a minha neta vai completar casar, tantos anos. Ou então uma determinada Agora, pessoa tem que chegar. A pessoa fica aos trancos e barrancos, vai até agosto. Depois que aquilo passou, no outro dia, um dia depois, ela vai embora. Eu já vi um monte de casos desse. Sim. Então, você veja, ela, devido ao processo da vontade, a intenção, a volição, a força da pessoa, o maior poder que a pessoa tem é a vontade. Então, ela pode dessomar ou não. Eu, por exemplo, na minha vida toda, eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, eu estou pronto para viver ou para dessomar. Mas eu não quero escolher, que aconteça o melhor para todo mundo, independente de mim. Porque se eu começar a pensar em dessomar, eu sou capaz de acabar comigo em 10 minutos. Se eu quiser. Eu sei como fazer isso. Está entendendo? Agora, saber dar vida para o corpo é difícil. Morrer é muito mais fácil no caso. Por causa das energias. Eu já vi acontecer o contrário também. No caso do cuidador, está mantendo a pessoa lá. Eu não vou ensinar para vocês, que eu não sou desse. Tá certo? Isso a gente deixa. Do cuidador está mantendo a pessoa ali. Era super interessante, porque quando no final de semana ela não podia vir, eu estava doente, a cuidadora, os dados vitais, tudo do paciente, ela ia dessomar. Aí voltava o cuidador, a pessoa voltava. Com tempo, a pessoa fica sabendo tudo, mais do que os médicos. É interessante. Sabe tudo. Ele começa a decorar as taxas. E como que o senhor lidava com a situação de que a maioria das pessoas elas não querem dessomar? Não, mas eu já contei porque o senhor falou do esclarecimento, eu já contei o caso daquela senhora, que era a mãe das moças, que eram minhas colegas, e que eu fui lá, fui conversar com ela, porque a situação estava precária. Agora, ela não quis dessomar. Aí eu fui para casa. Saí do corpo, os amparadores levaram lá, eu fiquei em cima dela, eles tiraram ela do corpo. E ela dessomou. E eu avisei tudo das filhas, não, nós vamos trabalhar fora do corpo, vamos ver o que é que dá. E foi tudo em paz, ela foi encaminhada, ela recuperou muito rápido. Numa semana ela já estava autoconsciente, com as coisas todas fora do corpo. Mas já aconteceu do senhor não conseguir fazer esse esclarecimento da não, pessoa? Tem coisa que nenhum aparador não consegue. Já houve o caso daquela outra, que eu sempre mostro aqui, que a gente tratou dela durante muito tempo, está tudo negativo. Aí melhorou tudo, da água para o vinho, o ambiente melhorou, tudo, estava uma beleza lá, o quarto da doente. Aí eu viajei para o exterior. Quando eu voltei, eles falaram assim, ó, piorou tudo, voltou tudo ao que era. Eu nem pude ir lá mais. Nem as pessoas que eram nossas amigas e amigas dela, ninguém mais foi lá. Então piorou tudo. Agora veja, ela começou a ficar revoltada com o processo da vida e da morte. Mas é isso que é... Mas é o que acontece. Porque daí a pessoa fica inacessível, A gente nunca sabe. Aí é a vontade da pessoa que comanda. Então, a maioria fica bastante revoltada. O problema é esse. Tá, obrigada. Tá certo? Dom Oswaldo, vamos em frente, professor. Bom, agora que você mencionou esse exemplo, justamente em dezembro passado eu tive esse caso com a minha mãe. Eu cheguei lá no sábado, estive com ela no domingo e na segunda-feira à tarde ela dessomou. Bom, mas a pergunta era outra. Quando você justamente participa desses processos terminais, desse processo de dessomo, quais são as coisas que a gente não pode deixar de fazer nessas instâncias? Pensar positivo em favor de todo mundo. Isso aí só já liquida com a ação.
E no caso, no trabalho de energias e todo esse tipo de questões. Tudo isso, pensar positivo. A primeira coisa é pensar positivo. Você não pode pensar negativo, nada. Que aconteça o melhor para todos. Agora, ó, eu já contei aí para vocês, eu não sei se vocês sabem, o caso que eu contei de um grande homem chamado Zezé Palestina, que era um cara que o meu pai considerava que era o cara mais inteligente que havia na minha terra. Isso na década de 30. E ele considerava que o meu pai era a pessoa mais inteligente e culta que havia entre o povo todo. Meu pai era dentista, ele também era. Mas ele, além de dentista, ele era jornalista no interior. E ele era, assim, um pensador, um filósofo. Então ele ia falar qualquer coisa, ele abaixava a cabeça e fazia assim. Aí ele falava alguma coisa, como se fosse o veredito da sentença. A vida dele toda era assim. E todo mundo fazia consulta para ele. Agora, o que se passa? Ele conheceu meu pai antes de eu nascer, e depois ele viu eu crescendo, nasci, etc. Tal. Aos 12 anos eu fui embora da minha terra. Então, lá pelas tantas, uns 2, 3 anos depois disso, eles me falaram lá, mandaram uma carta, falaram assim, ó, é bom você vir aqui, porque o Zezé Palestina está esperando você para morrer. Ele já estava de muita idade, estava em entregas baratas, magro, alto. Ele era magro, alto, era uma senhora personalidade. Agora, muito inteligente mesmo, a situação toda assim. Sabia de tudo, cozer, quer dizer, sabia contar casa, aquela coisa toda. Aí eles me escrevem e falam assim, ó, você precisa de vir porque o seu pai acha que você tem que ouvir o Zezé Palestina. E se você não vir, ele não morre. Agora, ele está numa situação precária. Que ele está lá naquele porão lá, da pensão tal, da dona, e eles estão cuidando dele. Tinha uma cuidadora tomando conta dele. Ele está de cama, está esperando você. Ele falou que só morre depois de conversar com você. Aí o que eu fiz? Dei um jeito, peguei a jardineira, e naquela ocasião não tinha ônibus, era a jardineira, que é um ônibusinho menor, tal, cheio de galinha, de porco. Então fui para lá. A hora que eu chego à tarde, já tinha minha mãe com o povo todo, falou assim, ó, meu filho, você está com fome, qualquer coisa, quer tomar água? Qualquer coisa, arruma suas coisas, você quer ir ao banheiro? Arruma tudo e vai lá na casa lá. Era um quarteirão só perto lá de casa, que ele estava numa pensão. Vai lá que o Zezé Palestina está te esperando. Isso era tardinha. Eu então fui lá, aí ele falou assim, fecha a porta. Aí eu cheguei lá, tranquei a porta. E fiquei com ele algumas horas, até que começou a anoitecer e tal, aquele negócio todo. E ele contando tudo o que eu devia de fazer na vida. Está entendendo? Eu na minha adolescência. Então ele vira para mim e fala assim, ó, eu falei com seu pai, eu conheço muita gente, escrevi demais sobre esse povo todo. Tem muito artigo nessa imprensa do interior que eu escrevi. Eu sou uma pessoa de observação das coisas. Agora, então começou a desenrolar as coisas da minha vida. Porque ele me viu desde que eu nasci. Então ele falou assim, ó, você está fora do seu tempo. Está tudo errado. Você nasceu no lugar que não está certo. De modo, meu filho, eu sou como se fosse seu bisavô. Você precisa de seguir certas coisas. Que você tem um temperamento que é aberto. E começou. Realmente, ele viu meu temperamento na palma da mão. Eu sei que depois disso que ele dessomou, eu vi as coisas, vi o passado, tudo. É meu amigo de muito tempo, amigo do meu pai, aquela coisa toda. Mas uma coisa muito interessante, que tem uma opção de conselho que ele me deu, que eu não segui. Que eu amadureci e vi, mas dentro, porque ele era materialista. Ele achava que ele não acreditava nada, que ia morrer e acabou. Então ele queria fazer uma última ação boa, de escoteiro dele comigo. Agora, uma das coisas que ele falou para mim é o seguinte, o seu pai tem o gabinete de dentista. Você então, meu filho, deve estudar odontologia, vem aí e toma conta da clientela dele e não casa, enquanto você não fizer seu pé de meia. Porque se você não casar, toda moça daqui das redondezas vão aparecer no seu consultório. Você vai ter uma clientela maior do que a do seu pai. Isso vai acalmar todo mundo. De modo que você
faça odontologia e vem para cá, que você já está com a vida toda arrumada. Eu não deu contra, só anotei as coisas que ele falou, porque eu levei o caderno meu, daqueles cadernos de capa dura, e anotei todas as coisas mais essenciais que ele falou. Agora, ó, o que ele me examinou, do ponto de vista de temperamento, praticamente tudo ele tinha razão. Ele não me entendia por causa do meu processo de parapsiquismo, porque ele sabia dos meus fatos, as coisas todas. Ele não entendia isso, porque ele se considerava materialista. Mas ele queria me ajudar, porque achava que eu estava fora do tempo e fora do contexto. Que eu ia acabar dando com os burros na água, alguém podia me matar amanhã, porque eu posso falar uma verdade para pessoas, eles vão me matar. Ou vou ficar muito antipatizado, eles vão me mandar para fora da cidade. Você está entendendo? Tudo isso ele me explicou. Mas agora, me mostrou uma série de condições da vida, como é que era. E por quê? Eu era o mais velho. Meu pai era doente, tinha uma perna só. Ele quis ajudar o amigo antes de morrer. Agora, tudo vamos dizer, uma assistência recíproca de todo mundo. Agora, o melhor da história. Isso acabou, né? Eu fui dormir, falei com ele, se ele queria alguma coisa, trouxe água para ele, as coisas que ele pediu. A pessoa entrou depois, foi tomar conta. No outro dia ele morreu, a gente enterrou. Tudo assim. Certinho, batatófilo, em cima dos conformes, tudo de acordo com o que ele queria. Agora, ele me ajudou, eu nunca pude esquecer. Agora, o melhor da história, que ele estava na cama, já não tinha mais força para fazer isso. Ele estava deitado, ele falou comigo, pausado, o tempo todo. Agora, horas. Agora, eu falei com a minha mãe, eu acho que ele teve tanto esforço para falar comigo, por isso que ele morreu depois. Ele não teve, toda a energia dele foi embora. Agora, minha mãe, o que ele falou para você de tão importante, meu filho? Aí eu contei para ela o negócio de odontologia. Ela falou assim, não fala do seu pai, não. Porque eu falei com ela, eu não vou ser dentista, eu vou fazer odontologia porque meu pai pediu. Mas eu vou fazer medicina. E eu não venho para cá. Não, você não pode vir para cá. Isso a minha mãe já falava. Nós é que temos que sair daqui. Isso a minha mãe já falava. Então, por aí você vê como é que são essas coisas. Você está entendendo da cuidadologia, como é que é isso. Eu fui assistido demais por esse homem. Obrigado. Zezé Palestina era o nome dele. Agora, o nome dele era José Palestina, mas em Minas Gerais tudo tinha apelido. Então, eu chamava ele de Zé e Zezé. Mas então... Seu Valdo, eu quero entender como é que funciona extrafisicamente o amparo para quem trabalha, por exemplo, em funerária. Como que é isso? As pessoas que trabalham... Tem pessoa que é muito bem assistida que trabalha em funerária. Tem outros que só pensam em dinheiro, que entra dentro da onda dos doentes e dos que morrem. E das pessoas doentes que ficam. Isso varia, depende da pessoa, como é que é. Agora, tem gente muito bem assistida. Tem gente que faz muita assistência aos outros. Eu falei porque você sabe, de uma hora que uma pessoa morre, de uma tragédia, às vezes não tem dinheiro para fazer translado de uma pessoa para outra, de fazer o enterro. Esse povo da funerária faz muita assistência para os outros. Que eu conheço e eu já vi isso de todo lado, até comigo mesmo já aconteceu. Conheço uma pessoa que trabalha há anos com isso, mas assim, ela cuida do cadáver em si, né? Mas não entende nada de energia e tal. Então, assim, fiquei pensando nos reflexos disso, tanto positivos quanto negativos, né? Embora ela não conheça nada. E outra coisa, em matéria de féretro, ou seja, em matéria de enterramento, de cremação, tudo depende da qualidade de quem está dessomando. Tá. Lembre-se daquele caso que eu contei um dia desse aí, da dona que veio, arrumou o cabelo todo e tornou a morrer. Existe disso. Então, o problema da força, da consciência é terrível. Depende do contexto. Morrer é muito fácil e, ao mesmo tempo, morrer é muito difícil. Se uma pessoa não quiser morrer, a consciência dela, com as energias, sustenta aquilo que tem de vitalidade do corpo. Ela vai durando, a coisa vai ficando. Agora, se ela chegou à conclusão, não, o melhor para todos é eu ir embora, ela vai embora. Até de uma hora para outra. Você está entendendo como é que é?
Se ela, por exemplo, vê que ela está dando muito trabalho, tá, entende? Está fazendo muita gente dependendo daquela situação, e ela começa a querer dessomar, ela vai embora. E o ambiente, no caso, onde ocorrem os velórios e tal, tem uma limpeza extrafísica depois? Como que funciona? Tem, agora quase sempre, naquele velório, por exemplo, que é feito lá na Acrópole, ou Necrópole, aquele negócio todo que tem a Necrópole, o cemitério, aquilo vem um depois do outro. Né? Isso. Tem ambiente que é pesadíssimo. Eu frequentei muito cemitério, independente do povo que estava morrendo, só para ver o ambiente em matéria de energia. Eu, às vezes, via simultaneamente no cemitério do Rio 3, necrópolis diferentes, quer dizer, 3 férias ou 3 despedidas diferentes ao mesmo tempo. Vocês sabem que tem cemitério no Rio que tem uma opção assim, simultânea. Agora, eu ia para lá e via. Então, você via, esse está muito bem assistido, esse aqui está uma zorra, o negócio é terrível, e aquele outro ali, só gente chorando. Tudo isso você via, na mesma hora. E outra coisa, tudo diferente um do outro. Agora, o processo de acompanhar os outros em enterro é um senhor problema. Às vezes, se a pessoa não tem gabarito para isso, ela não deve ir nem a enterro, porque piora tudo. Porque, às vezes, a consciência que deixou morto, ela ajuda. E ela está evocando um monte de gente que está ali. Tem uns que vão comemorar a dessoma da pessoa, mas contra quem morreu. Isso tudo cria um ambiente negativo terrível em torno de todo mundo. E agora, e aqueles enterros que tem aquele monte de carpideira, todo mundo chorando, que alaga o necrotério, né? Não é fácil, de lágrima. Então, isso tudo existe, a gente tem que considerar essas coisas e ver como é que é. Obrigada. Tá certo? Mas então... Nessa interação que tem entre o assistente e o assistido, Sim. quais as formas que a gente pode acessar melhor, vamos dizer assim, uma consciência nessa condição que você falou de estágio terminal? Tem um fator que você colocou, a condição de lucidez que ele tinha antes de estar naquela condição, ou seja, a droga ali não vai interferir, certo? Agora, o mecanismo melhor de você interagir é por via energética, pensamento. Existe também uma orientação básica para certas coisas, talvez fosse o caso de clarear isso, que é o que eu já ouvi e já vi gente usar. Se uma pessoa teve uma vida muito carregada e difícil, não deve arranjar quem está cuidando dela no fim, uma pessoa que conheceu ela durante a vida. Você entendeu ou não? Tem que ser uma pessoa diferente. Agora, se ela teve uma vida bem tranquila, até é bom contar para a pessoa como é que foi a vida dela, para dar força para ela, para o cuidador. Agora, aquele que teve uma vida difícil, o cuidador, nem é bom ficar sabendo que se não carrega na cinta, vai piorar mais. Estuda que é a orientação das mães, que eu acho fundamentais, essenciais nesses casos de cuidador. Você está entendendo a lógica disso que eu estou falando? Entendi. Vale a pena pensar. Agora, outra coisa, você lembra aquilo que eu falei um dia desse? Já teve gente até que veio falar para mim que ficou impressionado com isso. Que foi aquilo que eu chamei de culto da saudade. Que é, em vez da pessoa mandar coroa para o doente, dá o dinheiro, depois compra-se muita coisa e faz assistência dentro da linha do afeto, da tendência daquela pessoa que morreu. Aquilo em memória dela. É o in memoriam. Em vez de fazer coroa, ajudar. Fazer assistência de acordo com como se fosse um legado que ela deixou para os outros. Isso é que é o culto da saudade. Isso foi usado durante muito tempo em Uberaba, mas a coisa não colou. Por causa de processo de igreja, funerária, família. Agora, eu acho que isso aí devia substituir os processos que tem de coroa e de enterramento esquisito. Agora, eu sou favorável mesmo à cremação. Então, por exemplo, podia mandar, em vez de coroa, manda dinheiro e ajuda aquela pessoa. Então, por exemplo, era um homem. Esse homem, por exemplo, gostava de bicho, animal doméstico. Então, vão lá na Sociedade Protetora dos Animais e dá aquele dinheirão para eles. Em nome daquela pessoa. E manda constar, põe o nome aí.
Está entendendo? Aquilo ajuda a consciência que dessomou. E, vamos dizer assim, essa inabilidade ou essa inexperiência em ajudar nessa condição. É uma coisa normal, professor Valdo? Porque eu procuro ler. Não, porque tem pessoa que às vezes ela não tem mérito. Então vai uma pessoa que não sabe cuidar dela. Aquilo está de acordo, porque essa que está morrendo não tem mérito. Está tudo de acordo, está no mesmo nível. As pessoas não mudam, elas continuam sendo o que elas são. Mesmo depois que dessoma, tudo é do mesmo jeito. Uhum. Para mudar tem que haver uma reciclagem, né? Tem que haver uma vontade, uma determinação, uma intenção diferente. E se exige resolução. Porque, por exemplo, no processo da dessoma, nem sempre a questão da lucidez é o que importa, vamos colocar assim. Não. Às vezes é importante que a pessoa passe um período nessa recomposição para ela ficar lúcida. Essa né? E para outra, melhor pode ajustar o problema. Para poder fazer o ajuste. Agora, uma pessoa que for seguir a outra que está assim no corredor da morte, ela vai ver se piorou ou se melhorou com o tempo. Uma boa parte, a maioria em certos lugares que eu vi, a maioria melhora o ambiente, quando demora. Agora, há casos que a gente nota o seguinte, se a melhora foi rápida, a pessoa dessoma logo. Se aquilo não melhora nada, o negócio vai prolongando. Às vezes tem casos que prolonga demais. E, professor Valdir, quando a gente tem, por exemplo, tipo de um sonho pré-cognitivo de dessomas de outras pessoas, isso dá um indicador para a gente estudar um pouco mais o assunto? É comum isso? Às vezes, porque tem gente que vê mais, por exemplo... Às vezes tem sua relação, né? Se de ver, né, cada caso. Pode tem que anotar para ver o que acontece, para ver se os fatos corroboram a sua vivência. Eu digo, isso vem, a forma que é melhor da gente poder estudar, porque quando eu era criança, eu já tinha acesso à dessoma do meu pai. Eu não entendia aquilo, mas vinha sempre a cena, e acontece isso com outras pessoas, vamos dizer assim, que eu tenho ligação. Aí fiquei pensando, falei, será que eu tenho que entender melhor essa coisa de dessoma, de repente... Todo mundo tem que entender melhor o que é a dessoma, porque nós vamos passar muito por isso. Só a necessidade. A dessomática é uma coisa que todo mundo devia estudar. Eu sempre falei isso. Entende? É o jeito. Se uma pessoa dessoma em condições patológicas de rabugice e ranzinzice, na próxima ressoma, ela vai carregar esse traço ou o novo corpo neutraliza esse traço? Olha, precisa saber o que vai acontecer, né? O que vai haver na intermissão, o que a pessoa vai fazer, com quem ela vai encontrar, qual o nível de lucidez que ela vai alcançar e o que ela pretende fazer na próxima vida. De modo que cada caso é um caso. A gente tem que urubucervar cada caso. Outra aqui. Há colônias extrafísicas de acolhimento e tratamento de dessomados. Acima dos oceanos, devido à geoenergia hídrica? Sim. Mas olha, não é só não. A energia tem de tudo quanto é jeito. Agora, ó, essa geoenergia hídrica que você está chamando é uma energia hídrica, não é gel. Vamos clarear bem isso aqui. Falar em geoenergia hídrica não é bem isso. É a hidroenergia. Agora, todos os dessomados são assistidos no extrafísico? Não, eles são assistidos às vezes por assediador. Que a gente não pode falar que seja assistido. Você acha que pode? Não é, né? Então não é bom, a gente não pode falar que todos são assistidos, não. Tem muita gente que é assediador, que está esperando aí, e outra coisa, está assim, ó, esperando, com ansiedade. Como fica o caso da dessoma de parapsicótico? Ele continua, às vezes, até um ponto que ele recobra a lucidez, dependendo dele. Tem uns que recobram logo, tem outros que às vezes não recobram tão cedo. Eu mesmo já vi casos que o negócio continuou, e eu mesmo já escrevi sobre o caso daquela menina, que ela não apitava nada aqui. Ela saía do corpo, estava com a lucidez total fora do corpo. Então, isso varia infinito, depende de como é que é. Nós temos que lembrar o seguinte, vamos clarear bem isso, a gente pensar melhor. O corpo humano tem um cérebro. O cérebro é o motor do corpo. É ele que comanda isso aí. Muito embora o que bate mais são os pulmões e o coração. Mas o motor mesmo, a cabine de comando, está acima do pescoço. Agora, o que se passa? Isso é o motor. Agora, a gasolina, o combustível desse motor, não é o sangue, não é nada disso.
É a intenção da consciência, a vontade dela que manda. Então, agora veja, uma vontade, por exemplo, que cria a lucidez, a intencionalidade, aquela autoconsciência da pessoa, ela pode ser enorme. E aquele cérebro não valer nada. Então, há uma disparidade, um extremo no outro, um antagonismo enorme dessas duas condições. Uma consciência que é superlúcida dentro de um cérebro que é totalmente obumbrado, obnubilado. Então, isso acontece nas melhores famílias. Pode acontecer em qualquer idade, pode acontecer no fim da vida da pessoa. Essa que é a realidade que está aí. Então, quando a gente vai avaliar, o que acontece com a lucidez depois que a pessoa dessomou, depende da lucidez dela no normal. Ela vai recuperar quantos cons de imediato? Ela tem cons para recuperar? Essa que é a primeira pessoa, primeiro caso que a gente tem que perguntar sobre a pessoa. Ela tem cons? Vocês estão entendendo, né? Então, o nível de lucidez da consciência é que comanda qualquer abordagem dessa para nós entendermos a condição pessoal daquela consciência. Aqui, favor não citar o nome. Não, eu não cito o nome aqui. Está de cara aqui. Ontem, falando com minha avó materna, que mora em outro estado, ela me pediu que eu fosse vê-la, porque ela não gostaria de dessomar sem me ver antes. É bem verdade que ela disse que vai morrer 2 décadas e já passou dos 90. Ela já está na minha TENEP faz um bom tempo. Tenho tido rememoração de experiência de quando em vez em sua casa. Avalie que uma viagem agora seria fora de época e plano pelos menos 5 meses de TENEP. Como melhorar, ou melhor assistir nesse caso, além do pensar positivo? Pela TENEP somente? Em que situações seria recomendado a visita? Olha, eu acho que para você não ficar intranquilo, eu acho que você deve fazer um sacrifíciozinho, vai lá no fim de semana e volta, faz uma forcinha, porque senão, de uma hora para outra, ela vai dessomar e a primeira pessoa que ela vai visitar, adivinha quem? E como é que fica? Você está entendendo a lógica desse mecanismo? É o melhor que a gente faz. Agora, você pode chegar lá e eu vou te dar agora uma frase final. Você vai chegar para ela e falar assim, vovó, eu não estou passando bem da saúde, de modo que vai ser muito difícil de voltar aqui agora tão cedo para falar com a senhora, mas fala desse jeito. De modo que a senhora vai entender que se eu não puder voltar quando a senhora quer que eu volte, a senhora vai me entender. E acabou. Agora, tem que falar assim, uma voz arrastada, de algum modo, esse aí, para impressionar a vovozinha. Porque senão não vai adiantar nada. Tem que mostrar alguma coisa para ela. Isso eu estou falando para ajustar as condições. Vocês não acham que, do ponto de vista de assistência, é uma boa saída? Eu acho que a minha recomendação, ela é boa. Ela pode equilibrar as duas partes. No caso, não são as duas partes, deve ter umas 10. Né? Tenho 25 anos e sou estudante de nutrição. Sempre tive muita afinidade com idosos do que com pessoas mais jovens. Recentemente, é uma senhora, uma moça que está falando. Recentemente, no estágio, eu estagio na área de nutrição em geriatria. E nas turmas em que dou aula de conscienciologia, sempre há, na sua maioria, pessoas entre 50 e 70. Essa é uma cuidadora, entra na cara. Como qualificar a minha assistência a essas consciências, levando em consideração minha condição de inversora e estudiosa nos assuntos relacionados a bioenergias? Olha, eu quero dizer para você, em inglês, que existem umas expressões que falam assim, welcome to the club, welcome on board, né? Bem-vindo a bordo. Por quê?
Você é minha colega. Minha vida toda foi esse. Eu contei aqui o caso do Zé Palestina, mas é um monte de situações dessas. Agora veja, o caso do Zé Palestina eu tinha quanto? 14, 15 anos. Você já tem 25. Você já está doutora no assunto, já está dando aula. Você está ótimo, já está muito consciente. Vamos ajudar essa turma de cabelo branco. Vale a pena. Você é do meu clube. Vamos entrar no clube dos cuidadores com muita autolucidez. Esse é o caminho, tudo é assistência. E vamos ajudar. Olha a TENEPS, não é só INVEX. Olha a TENEPS e vamos olhar a coisa para frente. Uma pergunta boa que a gente pode fazer para você. Você já sabe fazer o arco voltaico? Crânio chacral? Seria bom estudar isso. Qualquer coisa, quando você vier fora, você me procura que eu te dou uma geral. Vamos em frente, por favor. Professor, existe algum caso em que a eutanásia pode ser justificável? Eu sou favorável à eutanásia, em certos casos, sim. Se há, por exemplo, processo de morte cerebral, alguma coisa nesse sentido, que o negócio está bem lógico, é bobagem conservar a consciência ali dentro. E eu, para essas pessoas, às vezes eu falo e faço uma pergunta muito cretina. Eu pergunto para a pessoa o seguinte: você desejaria que você, ou seu filho, ou a sua filha, ou a sua mãe, uma pessoa que você gosta, que ela vai morrer e ela vai ficar presa junto do corpo que está se dissolvendo dentro do caixão? É isso que está acontecendo na maioria desses casos que acontecem. Se é uma morte cerebral, como é que fica? O resto tudo é bobajada, besteirada de religião. Essas pessoas não sabem o que é o processo, que ninguém morre. Nós somos imatáveis e imorríveis. Mas a turma da religião não pensa assim. Eles falam que ninguém morre, mas tem que morrer de acordo com eles. Isso é bobagem, não existe isso. De modo que o paraíso ou o inferno é dentro da pessoa. São os méritos dela, a intenção que ela tem, as energias que ela mexe, o equilíbrio que ela denota na vivência dela. De modo que nós temos que considerar essas hipóteses, essas condições. Agora, existem alguns, eu também concordo com isso, mas existem alguns casos que a própria pessoa escolhe, né? Na dúvida, deve se abster. Por exemplo, se os médicos estão na dúvida o que está acontecendo com a pessoa, tem que deixar do jeito que está aí e vão vendo lá, com todas as taxas, os aparelhos, tudo em cima da pessoa. Tem até um filme, tem alguns casos que são mais polêmicos, né? Que a pessoa é paraplégica, por exemplo, ela escolhe isso. Ela mesma aplica a injeção para dessoma. Esse tipo de coisa já é considerado suicídio, no meu ponto de vista, né? Eu acho que é por aí, não é? Mas agora você tem que ver que mesmo nesses casos tem que ir com calma para a gente colocar esse título, suicídio ou de eutanásia. Porque a gente nunca sabe a intenção ou se foi a mesma pessoa que fez. Que às vezes houve a incorporação, a psicofonia de um assediador e acabou com a pessoa, não é ela. Isso tudo, a tanatologia não sabe mexer com isso. Eu já vi casos que eu falei tudo que ia acontecer isso. Ninguém admitiu. E aconteceu tudo do jeito que a gente tinha falado. Por causa do assediador. Tem possessor que é capaz de possuir uma pessoa, ninguém percebe que a pessoa está possuída. Você tem que conviver ou conhecer demais a pessoa para saber a diferença da situação. Eu fiz muita experiência disso com uma concierge que eu chamava de EM. Eu deixava que o EM fizesse a entrevista com a pessoa, e a pessoa está o tempo todo pensando que era ele, e não era. E eu segui o negócio todo ali perto. Então todo suicídio pode ser um para-assassinato, né? Não, é o que acontece mais. Olha aqui, em certas áreas o que acontece mais é morte por possessão. Tem muito disso. Coisa muito mais séria que a gente pensa. O que existe mais no mundo hoje, a maior doença que existe, é o processo do heteroassédio. Entendeu? Ainda é a maior enfermidade da humanidade. Obrigado. A senhora quer falar, faz favor? Ixi, as advogadas chegaram aqui no fim, vão defender a eutanásia. Mas então. A fatologia, professor. A sexta linha,
O ônus do cuidado. O ônus do cuidado. No final da linha. O ônus do cuidado, sim. O ônus do cuidado é o seguinte: quais são os processos afetivos, sociais, econômicos, financeiros que o cuidado dá? Uma pessoa, por exemplo, ela pode, se ela for cuidar de uma determinada pessoa da família, toda a fortuna da família pode ir embora só com aquele cuidado. Eu já vi casos desses que eu tive que entrar para socorrer a pessoa. E a pessoa tinha, no início, mais dinheiro do que eu. Está claro ou preciso explicar? Tem um caso mesmo que eu estava falando aí, que eu estou seguindo, que tem só 2 décadas. Ele é de 88. Agora, se você vê a foto da pessoa que está na cama, dá pena. Agora, veja, cuidar daquilo, dia e noite. Às vezes, você sabe, INSS, outras coisas, seguro, essas coisas, não cobre tudo que a pessoa precisa. E outra coisa, tem gente da família, às vezes, que dá uma bela banana e vira as costas, e deixa tudo na mão da pessoa, que às vezes não pode. Isso tudo eu já vi. Agora, às vezes, são pessoas de alto gabarito, até conhecidas, pessoas públicas, de grande autoridade, que nunca nem vão visitar a mãe. Tudo isso eu já vi. E tem um caso atualmente que eu estou seguindo, que é justamente isso. Tem uma pessoa que é uma grande autoridade. Faz anos que não vai ver a mãe que está lá, entregue as baratas, em vegetal. Tem uma outra pessoa da família que está cuidando junto com o outro. Sendo que os processos as instituições que dividem cuidar daquilo, que hoje a situação é precária para manter aquilo. É muito dinheiro que gasta. Tudo que tinha de dinheiro já foi embora. Já vendeu até apartamento para pagar as coisas. Agora, esse ônus aqui Isso que é o ônus. O ônus aí é econômico, financeiro, emotivo, emocional, intelectual, social. É tudo que você pensar, é o ônus. Está claro? Não? Aí a relação com a linha anterior, a responsabilidade por alguém independente. Porque se essa pessoa está com incumbência desse ônus, é decorrência desse item anterior, que é a responsabilidade por alguém. Mas agora você tem que ver os dependentes e diz respeito, às vezes, àquela pessoa que está morrendo. Como é que fica aqui dos outros? Então, às vezes, o processo do cuidador não é só de quem está morrendo, é de quem fica também. Há toda essa inter-relação que não pode ser esquecida. Está claro? Os dependentes do que se foi. Muito sério. Está claro. A maioria das pessoas que morrem sem ter preparado a própria dessoma, elas criam problema. Isso é a maioria absoluta, é mais de 50%. Isso é regra na vida humana. Mas, via de regra, as pessoas não preparam a própria dessoma, que elas até querem evitar pensar no assunto. Mas eu estou falando o seguinte, é não preparar nada, sendo que toda a vida deu oportunidade para ela fazer alguma coisa, ela não fez. Geralmente isso dá para trás. E existe aqueles outros que não, que já fizeram até um mausoléu para quando ele morrer, eles enterrarem lá dentro. Tem de tudo. A gente tem que ver o que é a intenção, o que é a vontade, o que é a lucidez da pessoa. Eu já contei aqui que eu fui conversar com um cara e fui ver o mausoléu dele. E ele queria que eu visse, eu vi. Depois fui meter o pau nele. Agora eu virei para ele e falei assim, o pior da história é o seguinte, é uma ironia nisso. Você ainda vai viver muitos anos. O cara, até quando eu fiquei sabendo, já tinha passado uns 20 anos, eu estava vivo. 20 anos. E o mausoléu está lá. Agora, ele de vez em quando ia lá, limpava, colocava flores, e estava lá. Agora, eu mesmo falei com ele, você não vai pôr seu nome aí não, né? Porque fica ruim. Deixa só nos registros, mas aí não põe seu nome não. Porque senão alguém vai querer registrar isso aí para ficar certo. Vai lá e te mata para colocar você nos registros.
Professora, a relação disso, da filho que não visita a mãe, etc., está na 4ª linha de baixo para cima, a fase intrafísica quando os pais viram filhos. Sim. Esse caso dos filhos que colocam os pais em asilos e não generalizando, mas essa relação... Isso vai com calma. E se colocar em asilo, tem coisa boa e tem coisa negativa. Cada caso tem que ser estudado. Às vezes, o melhor caso é ficar mesmo na casa de assistência. Onde os cuidados vão ser mais adequados. Porque eu já vi casos, inclusive com parentes, gente que eu mesmo paguei para ficar lá. Eu sei como é que é isso. Tem casos que não tem jeito. Se ficar em casa, vai haver morte, assassinato. É um perigo. Tem de tudo. Os filmes americanos sempre estão conversando e mostrando sempre a coisa por um prisma, mas isso não. Esse prisma vai a centenas de qualificações, de aspectos. Isso varia infinito. Cada caso é um caso. Vamos com calma. E outra coisa, as instituições dessas são melhores que a cada pessoa. Isso tudo tem que ser visto. Não é assim, não. Sim. Uma outra coisa, tem gente que vai para o asilo e a pessoa que é o cuidador vai junto. Tudo isso eu já vi. Entende? Já apenas mudou de casa. Os cuidados são melhores. Vão com calma. Tá. Devagar com andor. Obrigada. Mas então, cara... É um caso, professor Valdo. Quero ver se o senhor pode ajudar aí com seus precedentes. É um caso real, tá? Haviam 2 irmãos gêmeos que foram separados ao nascer. Um foi para uma família, o outro foi para outra família. O gêmeo 1 gostava demais da mãe. E o gêmeo 2 gostava demais do pai, das famílias. Até então, cada um não sabia da existência do outro. No caso do gêmeo 1, quem morreu primeiro foi a mãe. E no caso do gêmeo 2, o pai, que eram os que eles gostavam. Quando eles completaram 35 anos, a esposa do gêmeo 2 encontrou o gêmeo 1 e propiciou o reencontro dos dois. O gêmeo 1 era homossexual, né? O gêmeo 2, normal. Depois de 8 anos de convivência, o gêmeo 1 dessomou, agora no dia 31 de AIDS. Como é que fica essa relação? Porque existe uma personalidade aqui na história, a única que sobrou dos pais e mães adotivas é a mãe do gêmeo 2, o que casou. Ela é uma personalidade extremamente cuidadora, espírita, assistencial, sempre em hospital cuidando das pessoas. É a única pessoa que conseguiu se manter nessa história. E foi ela que ficou agora, nos últimos dias de vida do gêmeo 1, junto com esse gêmeo 1, que já não tinha nem mais pai nem mãe adotivos. E nem namorado. Olha, ele tinha um namorado sim. Então esse namorado também tem que ser colocado aí nessa história. O que ele fez? Eu não sei o caso dele. Tem que dele. examinar. Ele era muito restrito ali na vida e eu não sei como, porque quando ficaram sabendo que ele era soro positivo, ele ficou durante muito tempo, né, tomando remédio e não teve nada. Aí, 15 dias, de repente, ele teve um processo infeccioso, foi internado e dessomou. Então, nesse período, essa cuidadora até evitou que essas pessoas, esses amigos, chegassem lá, ficassem muito tempo com ele. Ela ficou e tomou um negócio para cuidar para ela, sabe? E eu, na verdade, assim, eu fiquei sabendo que a pessoa dessomou depois que ela já tinha dessomado, não teve como acompanhar. Mas às vezes também está evitando para não haver contágio. Agora, o que o senhor acha desse caso? São separados quando nascem, se reencontram aos 35 anos, convivem 8 anos e agora um deles dessoma. Mas é óbvio, né? Cada um segue seu destino. O que é que eu falei? Esse negócio de gemelidade não muda nada. Ninguém é igual, ninguém é idêntico. Você vê, um é homossexual, o outro é heterossexual. Isso é normal. Mas e esse processo, por exemplo, da separação quando nasceram? A 7, provavelmente, né? Pois é. Porque não que tinha que agora, ser isso, né? Isso não está mal resolvido, vai continuar, tá? Então. É aquele seriado americano, To Be Continued. Agora, o senhor acha que valeria a pena o gêmeo 2 que restou procurar a mãe biológica
e tentar recompor isso. Não é a mãe dele? Não, tem a mãe adotiva e existe uma mãe biológica. Mas a mãe dele, esse cara que está vivo, ele tem a mãe? A de verdade? Tem. Ele tem contato com ela? Não. Por quê? Ele devia de ter. O senhor acha que E lá para fazer, ele deve ser o cuidador da mãe. Filha para essas horas. O senhor acha que essa pessoa que promoveu o reencontro dos dois poderia entrar para poder ajudar? Para ajudar, sim. É o jeito. Fazer aí as pazes. Fazer a conciliação. É um processo de reconciliação de destino. Quanto mais a gente fizer as pazes, juntar as pessoas, melhor. E o senhor acha que isso vai amenizar esse processo? Depende, do outro rapaz tem que ver. dessomado Se de olhar agora? se alguém aí não usa arma, qualquer coisa, para não entrar nisso. E essas coisas são perigosas. Tem que examinar tudo, os temperamentos. Ele tem arma? Como é que é? O que é que essa pessoa, sei lá. E esse processo, quando o senhor fala, isso vai continuar, né? To be continued. Mas com base no que o senhor fala isso? Quais são as variáveis que o senhor pega para analisar o caso? Está tudo mais estrangulado, não tem nada que foi feito, não tranquilizar nada, ou reconciliação de nada, cada um separou. Então, você acha que vão nascer 2 gêmeos para não entrar numa pacificação? Eles têm que ter entrado numa pacificação. Agora, se foi separado, você vai falar, a culpa não é deles. Sim. Mas já há uma injunção aí que já é de assédio. Já há uma injunção. Então, o assédio continua. Não. Alguma coisa não foi resolvida. Isso tudo aí vai continuar. Mas esse fato dos 18 anos eles terem ficado juntos e agora um ter Sempre ajudou. É assédio Sempre também? Ajudou. Não, ajudou, já é um jeito de conciliação. Embora tardia, mas já é. Agora, por exemplo, se um deles não vê a mãe nunca e sabe que a mãe existe, esse está errado. Nós temos que ver o que é que sobrou, o que é que está errado que sobrou. Isso tudo que você me falou aí, tem que ver esse. Agora, outra coisa, tinha que ver, ir atrás do amante, do esposo do cara que morreu, também para saber o que se passa com ele. Mas aí para fazer o quê, exatamente? Vai lá e pergunta. Você vai ver o que tem atrás. Como é que faz? Você está na Rua da Amargura, o que você tem? Você também tem AIDS? Quem é que transmitiu AIDS para quem? Tudo isso. Isso aí tem que fazer um deslanche e fazer uma prospecção violenta. Vocês estão entendendo? A minha assistência sempre foi assim. Eu vou escarafunchando. Você sabe o que é escarafunchar? Sim. Eu vou até aí, vamos puxar o fio da meada para ajudar o povo, senão não adianta. Você ficar aqui, você está querendo ajudar o iceberg e está mexendo só um pedacinho de grão de arroz aqui que está fora da água. Lá por baixo tem um universo. Tem que examinar esse universo. Senão, o que é? Outra coisa. Se às vezes vai começar a destampar a realidade. Lá pelas tantas você vai ver que a situação está pior que essa, é melhor deixar para lá. Às vezes nem vale a pena prosseguir. Porque às vezes a gente não tem recurso para atender aquilo. Tudo isso eu já vi na minha vida. Agora, o senhor acha que o fato dele ter dessomado também foi assédio? Lógico, né? Aqui, homossexual, AIDS, o que você quer? Quer mais assédio do que isso? Primeiro, uma vida desorganizada. A pessoa não deu valor para isso. Pode ser que ele seja até daqueles que já tinham relação sexual para pegar a AIDS. Você sabe que tem disso. No meio de homossexual está assim disso. Há muita patologia nesse contexto. Entende como é que é? Uma outra coisa. Ajude o povo que sobrou. E pense positivo no homem que foi. Esse que é o caminho. Por isso que é bom. Por exemplo, uma boa coisa, se você for encontrar com um cara que era namorado do outro, vê se ele está bem e equilibrado. Se ele estiver chorando, você tem que chegar para ele e falar assim, não fica chorando se ele morreu, não. Pensa bem, você tem que ajudá-lo. Amanhã quem vai estar lá é você, eu, todo mundo vai estar lá com ele. Você está entendendo o que é? Uhum. Isso é que nós chamamos, como é que é? A terceira parte do trinômio. Como é que chama? Encaminhamento. É isso. O encaminhamento, às vezes, ele mexe com o processo extrafísico. Nós não podemos esquecer disso. Tem lógica? Tem. Pensa nisso. Gente, ainda tem mais uma pergunta, eu vou responder. Tem uma prima esquizofrênica que ficou sozinha após a dessoma da mãe, sem tratamento e distanciada da família. Hoje ninguém quer ser tutor.
A ideia é doar a casa que ela herdou para uma instituição para poder cuidar dela. Isso pode ser cosmoético? Olha, entre os males, o menor. Às vezes, esse pode ser uma saída. É uma coisa para ponderar. Se não há outras hipóteses, do jeito que a situação está aí, aparentemente parece ser melhor. Eu não ponho a mão na cumbuca, eu teria que estudar o caso com detalhes. Aí ia chamar a Carla para fazer o levantamento, certo? E ver como é que a gente faz para ajudar, tá certo? Ô, gente, então, hoje nós temos 15 verbetes para a eleição, tá certo? Pessoal, vou ler brevemente as pontuações da tertúlia de hoje, segunda-feira. Votos online, 17. Perguntas respondidas online, 9. Perguntas presenciais aqui no auditório, 13. E assinaturas no livro de presença, 59. Vamos ler os verbetes? Verbetes novos. Inconcretude, júbilo cosmoético, linguagem erudita, megapeso, melex, para aculturação. Verbetes antigos. Agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, com sim problema, evitação da evitação, hibernante. Bom, de recados, temos somente um recado, que o curso avançado da TENEPS já tem 248 inscritos, restando então 102 vagas nas cadeiras azuis e 50 vagas nas cadeiras de plástico, tá certo? Então, quem quiser fazer a sua inscrição, o valor do curso são R$350. 248. Pessoal, só um minutinho, a gente teve um empate. Conta para mim, César. Então, os dois verbetes que vão ser votados são megapeso e júbilo cosmoético. Megapeso. Não está contando. Júbilo cosmoético. Acho que ganhou júbilo cosmoético contra votos para amanhã, tá certo? A tertúlia aqui. Boa tarde.